E se eu te dissesse que a solidão é uma ilusão? A gente, muitas vezes, sente que a gente está completamente sozinho no mundo, mesmo rodeado de gente. Mas, a grande verdade, e essa é uma afirmação que pode chocar alguns, é que presenças espirituais estão ao seu redor o tempo todo, mais perto do que você imagina. Elas estão prontas para te guiar e te dar conforto espiritual. Você já se sentiu completamente sozinha, mesmo rodeada de gente? Aquela sensação de que, não importa o quanto você peça, o universo permanece em silêncio? A solidão que você sente é o eco de uma jornada espiritual que você, talvez, esteja fazendo sem saber. Mas o que a gente precisa entender é que essa solidão não é um castigo, e sim um convite para a transformação. Neste vídeo, vamos abrir os seus olhos para reconhecer os sinais espirituais no dia a dia, e como a energia espiritual de proteção pode transformar sua vida. Fique comigo, porque você está prestes a descobrir que, na sua jornada, você nunca, jamais, está sozinha. Você já sentiu aquele vazio, aquela sensação de estar completamente sozinha no mundo, mesmo rodeada de gente? E se eu te dissesse que essa sensação é uma ilusão? Que, na verdade, você nunca está sozinha, nem por um segundo. Parece uma afirmação forte, talvez até polêmica para alguns, mas a verdade é que presenças espirituais estão ao seu redor o tempo todo, mais perto do que você imagina. Neste vídeo, você vai descobrir como a espiritualidade se manifesta no seu dia a dia e como reconhecer os anjos ao nosso redor e a energia espiritual de proteção que te cerca. Fique comigo até o final, porque vou te mostrar os sinais espirituais no dia a dia que provam que você não está sozinha, e como essa consciência pode transformar sua vida, trazendo um conforto e uma força que você nem sabia que existiam. Prepare-se para um despertar, porque a partir de hoje, sua percepção de solidão vai explodir, dando lugar a uma certeza poderosa, a de uma presença espiritual protetora sempre ao seu lado. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque os próximos minutos vão abrir seus olhos para um mundo invisível de apoio e amor. O que são presenças espirituais? Sabe, a gente tem uma força da conexão que é muito mais do que só conversar ou estar perto de alguém. É uma coisa sutil, que a gente sente no coração, uma energia entre almas que a gente não consegue explicar, sabe? É como se a gente estivesse ligado a alguém por um fio invisível, mas que a gente sente de verdade. E o mais legal é que essa conexão espiritual não precisa de palavras, ela se manifesta de uma forma que a gente não consegue controlar. E isso nos traz um ensinamento incrível, que poucos param para absorver. Aqueles laços energéticos que a gente sente, que nos fazem sentir bem e que nos dão uma nova perspectiva, não são à toa. Eles são a nossa intuição e conexão nos dando um novo caminho, uma nova forma de olhar para o mundo. É como se a gente estivesse encontrando um pedacinho da gente no outro, algo que a gente já conhecia há muito tempo, mas que a gente tinha esquecido. Então, se por um acaso, você tem se questionado sobre o seu valor ou sobre sua jornada, pare. Aqueles vínculos de alma que a gente tem, são a nossa maior fortaleza. É o que nos torna mais humanos, mais reais e, de longe, mais interessantes, não é mesmo? E isso é só o começo do que a gente pode aprender sobre a força da conexão que está em todo lugar, se a gente souber olhar. Sabe, a gente tem uma força da conexão que é muito mais do que só conversar ou estar perto de alguém. É uma coisa sutil, que a gente sente no coração, uma energia entre almas que a gente não consegue explicar, sabe? É como se a gente estivesse ligado a alguém por um fio invisível, mas que a gente sente de verdade. E o mais legal é que essa conexão espiritual não precisa de palavras, ela se manifesta de uma forma que a gente não consegue controlar. E isso nos traz um ensinamento incrível, que poucos param para absorver. Aqueles laços energéticos que a gente sente, que nos fazem sentir bem e que nos dão uma nova perspectiva, não são à toa. Eles são a nossa intuição e conexão nos dando um novo caminho, uma nova forma de olhar para o mundo. É como se a gente estivesse encontrando um pedacinho da gente no outro, algo que a gente já conhecia há muito tempo, mas que a gente tinha esquecido. Então, se por um acaso, você tem se questionado sobre o seu valor ou sobre sua jornada, pare. Aqueles vínculos de alma que a gente tem, são a nossa maior fortaleza. É o que nos torna mais humanos, mais reais e,
de longe, mais interessantes, não é mesmo? E isso é só o começo do que a gente pode aprender sobre a força da conexão que está em todo lugar, se a gente souber olhar. Sinais de que você não está sozinha. Passamos por momentos que, de repente, sente um arrepio na espinha sem ter uma explicação lógica. Ou então uma calma repentina em meio ao caos. São sensações físicas que a nossa presença espiritual protetora nos dá, para que a gente entenda que não está sozinho. Os sinais de que você não está sozinha podem ser sutis, mas quando a gente está atento, a gente consegue perceber o que o universo está tentando nos dizer. E o que a gente precisa entender é que o nosso corpo é o nosso maior canal de comunicação. Os sonhos reveladores, por exemplo, são um tipo de mensagem que a nossa alma nos dá para que a gente entenda que existe algo mais do que o que a gente consegue ver. A intuição é a nossa bússola, que nos guia, que nos dá a capacidade de ter ânimo para continuar. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? As coincidências que parecem mensagens nos mostram que a gente não está sozinho nessa jornada. É o nosso conforto espiritual que nos dá a capacidade de ter esperança e fé. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o conforto espiritual é o que a gente precisa para ir em frente. Encontramos as presenças espirituais em todos os cantos, se a gente souber olhar. São essas histórias espirituais que nos dão a capacidade de ter fé e esperança. Pensa na história de Elias, que foi alimentado por corvos no deserto. Ou então em Daniel, que foi poupado de ser devorado pelos leões. A espiritualidade é uma força que nos guia, que nos dá a capacidade de ter paz interior. E o que a gente precisa entender é que essas histórias não são só contos. Elas são a nossa mensagem de que a gente não está sozinho nessa jornada. Os textos sagrados são um tipo de manual de instruções que nos dá a capacidade de ter autoconhecimento. É a nossa jornada espiritual que nos dá a capacidade de ter superação. E a gente, aos poucos, passa a se abrir para as mensagens de cura e esperança que a vida nos dá. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? As experiências pessoais que a gente tem, que nos dão uma nova perspectiva, não são à toa. Elas são o nosso conforto espiritual que nos dá a capacidade de ter ânimo para continuar. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o conforto espiritual é o que a gente precisa para ir em frente. Temos uma força da conexão que é muito mais do que só conversar ou estar perto de alguém. É uma coisa sutil, que a gente sente no coração, uma energia entre almas que a gente não consegue explicar, sabe? É como se a gente estivesse ligado a alguém por um fio invisível, mas que a gente sente de verdade. E o mais legal é que essa conexão espiritual não precisa de palavras, ela se manifesta de uma forma que a gente não consegue controlar. E isso nos traz um ensinamento incrível, que poucos param para absorver. Aqueles laços energéticos que a gente sente, que nos fazem sentir bem e que nos dão uma nova perspectiva, não são à toa. Eles são a nossa intuição e conexão nos dando um novo caminho, uma nova forma de olhar para o mundo. É como se a gente estivesse encontrando um pedacinho da gente no outro, algo que a gente já conhecia há muito tempo, mas que a gente tinha esquecido. Então, se por um acaso, você tem se questionado sobre o seu valor ou sobre sua jornada, pare. Aqueles vínculos de alma que a gente tem, são a nossa maior fortaleza. É o que nos torna mais humanos, mais reais e, de longe, mais interessantes, não é mesmo? E isso é só o começo do que a gente pode aprender sobre a força da conexão que está em todo lugar, se a gente souber olhar. Passamos a vida inteira buscando por uma felicidade e plenitude que, muitas vezes, não é real. A gente tem a sensação de que o despertar espiritual é algo que acontece de uma hora para outra, e que a gente, a partir desse ponto, não tem mais problemas. Mas a verdade é que os mitos sobre o despertar espiritual são um tipo de prisão que nos impede de ter uma vida leve. É a romantização do processo que nos leva para um lugar onde a gente se sente perdido. E o que a gente precisa entender é que a jornada espiritual não é algo que a gente possa ver, e sim algo que a gente sente, que a gente intui. As narrativas idealizadas nos mostram que a transformação interior é algo que nos dá a capacidade de ter felicidade e plenitude. Mas a realidade é que a jornada espiritual é um caminho, e que a gente precisa ter paz interior para poder ir em frente. Aprendemos que a jornada espiritual não é sobre ser imbatível,
e sim sobre ter a coragem de ser vulnerável. O crescimento interior e a consciência espiritual nos mostram que a espiritualidade prática é a nossa maior fortaleza. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o despertar também tem os seus desafios ocultos. Chegamos aqui, ao final da nossa jornada, e eu quero que você saiba que o poder do conforto espiritual não é algo que a gente possa ver. A consciência dessas presenças nos dá a capacidade de ter uma paz interior que nos guia em meio ao caos. É a nossa cura interior que nos dá a esperança e fé de que a gente não está sozinho. E o que a gente precisa entender é que o conforto espiritual e a superação espiritual nos mostram que a gente não está sozinho nessa jornada. A paz interior é um tipo de tesouro que a gente pode encontrar em meio à bagunça. O poder do conforto espiritual nos dá a capacidade de ter ânimo para continuar. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A gente aprende a ter paz interior quando a gente se dá o direito de sentir. O conforto espiritual e a ânimo para continuar nos mostram que a superação espiritual é a nossa maior conquista. E é justamente nessa jornada que a gente entende a importância da chamada para a ação suave.